Boa tarde, pessoal do nono ano. Estamos mais uma vez aqui, né, com a nossa aula remota de matemática. Já estamos bem pertinho, né, de encerrar nossas atividades, de entrarmos de férias. Então vamos nos esforçar para que ninguém fique de recuperação, não é isso? E para isso basta vocês fazer todas as atividades e entregar em dia, tá certo? Então vamos lá. Nós hoje temos aqui um assunto bastante importante que é gráfico de uma função afim. Ultimamente nós estamos estudando a função afim. Na última atividade tinha umas questões lá que nós tínhamos que marcar as alternativas que representavam função afim, tá certo? E a aula de hoje nós vamos tratar sobre os gráficos desse tipo de função, tá certo? Então vamos aqui já entender um pouco sobre o gráfico da função. Olha só. O gráfico de uma função afim da forma f de x igual a ax mais b é sempre uma reta. Pessoal, muito importante aqui a gente entender isso, tá bom? Por que nessa forma f de x igual a ax mais b? Porque as funções afins são funções de primeiro grau, em que elas só têm dois termos, né? Aqui a parte A, termo A, e a parte B, tá certo? Segundo termo aqui da nossa função. Lembrando que aqui sempre será uma variável de primeiro grau, né? Quando não aparece aqui o expoente é porque tem um ocultamento. E A e B são números reais, tá certo? O coeficiente A é chamado de coeficiente angular e o coeficiente B é chamado de coeficiente linear. Então vamos aqui exemplo. Olha só, nós temos aqui a função f de x igual a 2x mais 3. Construímos aqui a tabela, damos aqui valores para x de menos 2 até 2, tá certo? E aqui os valores de y. Você lembra que eu disse que pode colocar y ou f de x, tá bom? Tanto faz. Quando eu substituo cada um desses valores aqui, ó, trocando x por cada um desses números aqui, eu obtenho como resultado y ou f de x, que está aqui, tá certo? Depois eu vou ligar, ó, x com y, vou marcar os pontos, menos 2 de x até menos 1 de y, né? Vou marcando aqui. E depois eu vou traçar uma reta ligando todos os pontos, tá bom? E formou essa reta. Uma coisa bem importante de você entender é que todo gráfico de uma função de primeiro grau, de uma função afim, é uma reta, tá bom? Ou seja, ele nunca, o gráfico de uma função afim, nunca vai ser uma parábola, nunca vai ter curva, nunca vai ser em formato de S, de V, né? Sempre será uma reta. Isso quando a função for uma função afim. Ou seja, uma função de primeiro grau com dois termos, tá bom? Como essa aqui, ó, tá bom? Então não esqueça disso, tá certo? Vamos aqui à atividade para que você possa entender um pouco melhor. Olha só, na atividade número 1, construa o gráfico da função. Se você está com dúvida, não lembra como é que faz, não sei fazer esse gráfico, é só você ir lá e buscar o vídeo da aula número 11, tá certo? Que era justamente para construir gráfico de função, o vídeo dessa aula, tá? Então vá lá, procura lá no YouTube a atividade número 11 que você vai encontrar e vai saber como fazer isso aqui, tá? Mas é simplesmente o que? Você vai fazer, ó, uma tabelazinha como essa, tá certo? Aqui, ó, do lado esquerdo, vai ser os valores de x, que você pode botar esse mesmo valor. Professor, pode ser o mesmo valor? Pode ser os mesmos valores, tá bom? E aí você só vai mudar a função, tá? Porque aqui era 2x mais 3 e aqui é x mais 2, ó. Então é claro que os valores de y serão outros. E depois você vai fazer ligando, vai ligar x com y, todos os pontos, e traçar a reta, tá? Dessa função. Se ainda ficar com dúvida, você é só ir lá no vídeo número 11, tá bom? E na questão número 2, observe os gráficos e classifique as funções correspondentes a eles em crescente, decrescente ou constante. Pessoal,
Nessa questão número 2 é bem simples. Aqui do lado, tá certo? Do lado, em algum cantinho, aqui embaixo, aqui ou aqui na frente, assim, ó, ou aqui assim, você vai colocar se esse gráfico representa um gráfico de uma função crescente, decrescente ou constante. Você vai botar só essa palavra, crescente, decrescente, constante, tá bom? E você vai dizer assim, professor, mas espera aí, como é que eu sei se uma função é crescente, se ela é decrescente ou se ela é constante? Pessoal, olha só. Todas as vezes que eu tenho um gráfico, né, o gráfico, lembrando, pessoal, o gráfico não são o meu plano cartesiano, os meus eixos, né? Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Lembra dessa? Primeira aula é a segunda aula de funções, tá bom? Então, essas duas retas, reta y e reta x, elas não são meu gráfico. O que é meu gráfico? Essa reta aqui, ó, que está passando, que foi construída em cima do meu plano cartesiano, tá? Isso aqui é meu gráfico, aqui é meu gráfico e aqui é meu gráfico. Ó. Reta y, reta x não é o gráfico, tá bom? Mas sim aonde ele foi construído. Foi construído no plano cartesiano, tá? Então é o seguinte, para eu determinar se meu gráfico é crescente, decrescente ou constante, eu vou olhar o procedimento, tá certo? Dele, o desenho dele, a construção dele. Se o meu gráfico ele começa no terceiro quadrante, lembra aí, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, se o meu gráfico ele começa no terceiro quadrante, em busca do primeiro, ele é crescente. Olha só, ele começou aqui no terceiro, está só crescendo, subiu para cá, tá certo? Então, ele vai ser crescente. O que é um gráfico decrescente? Olha só, ele começa no segundo em busca do quarto, está diminuindo. Começou aqui em cima e ele começa a descer aqui para baixo, tá bom? E ele é constante quando ele não varia, quando ele está numa posição só. Então, ele está numa horizontal. Tá entendendo? Olha aqui, ó. Tá certo? Então, eu acho que já deu para você entender aí, né? Praticamente eu dei a resposta, tá certo? Então, qualquer dúvida é só entrar lá no grupo de WhatsApp e escrever a sua mensagem ou gravar o seu áudio com a sua dúvida, tá certo? Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.